Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1 até o versículo 3, diz assim: não perturbe o coração de vocês, não se aflija, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você sabe o significado da palavra religião? Religião. A língua portuguesa, basicamente, é o latim e o grego. A maioria das palavras, latim e grego. E a palavra religião, a etimologia dela é uma etimologia latina. É uma palavra que vem do latim, que significa religere. A palavra religere significa literalmente religar. Religar. Aí vem religião. Então qual que é a ideia de religião? É o homem buscar se religar com Deus. Algo que estava quebrado, ele busca um religar com Deus. Mas só que a palavra de Deus não apresenta o cristianismo como uma religião. Em Atos, quando a igreja começou a se desenvolver, nasceu ali em Jerusalém, começou a alcançar os patamares da Judéia, Samaria, e depois chegou até os confins da terra, era conhecido como o caminho. O caminho. Religião é quando o homem faz para alcançar algo. Cristianismo é quando Deus faz para alcançar-nos. E o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um caminho. O cristianismo não é o homem fazendo pela sua performance, através de princípios, pensamentos positivos, para tentar ser uma pessoa melhor. Isso é religião, a ideia de religar. Mas cristianismo não é isto. Cristianismo é Deus olhando para o homem, se compadecendo do homem, vindo ao encontro deste homem, tendo a iniciativa, com a fonte no seu amor, vindo a nós, para nos buscar, para nos levar para Ele. A ação do Espírito Santo dentro de uma pessoa é de dentro para fora, é uma mudança de natureza. Isto é cristianismo. Muitas pessoas confundem religião com o cristianismo, e nós não temos aqui uma religião, nós temos um Deus que nos ama e que age a nosso favor, principalmente para nos livrar das aflições deste mundo. Vivemos num mundo onde a aflição é patente, as pessoas sofrem por causa do pecado. As pessoas sofrem doenças, as pessoas sofrem traições, as pessoas sofrem transtornos psicológicos, as pessoas sofrem todas as esferas, em todas as áreas da vida. Sofremos nos relacionamentos, sofremos conosco mesmos, aqui dentro de nós, no nosso íntimo, aqui na nossa mente, sofremos no nosso corpo. Deus se compadece de nós e vem ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque coração aflito é a coisa mais comum do mundo. Todas as pessoas sabem o que é um coração aflito. Todos aqui já passaram por aflição. Todos aqui passaram momentos na vida de aflição. Alguns com menos intensidade, outros com mais intensidade. Alguns com menos tempo, outros com mais tempo, e outros provavelmente estão passando por aflições difíceis de longa data e não veem saída ainda. O coração aflito vem de dentro de nós e também de fora. O filho fica doente, você fica aflito. Vê um problema financeiro, você fica aflito. Acontece algo externo, você fica aflito. As aflições emanam na nossa mente, no nosso corpo. Somos afligidos por aquilo que amamos, somos afligidos por aquilo que tememos. E mesmo os cristãos mais consagrados,
passam por aflições, porque passar por aflição não é falta de fé, é sinal de humanidade. Tem muitas pessoas que se decepcionam com Deus pelo fato de passarem por aflições, mas as aflições são inerentes do ser humano. Todos nós passamos por aflições. E Jesus, no último dia de vida dele aqui, ele morreu na sexta-feira. Naquela quinta-feira, ele pegou os discípulos, e João pega o famoso ministério particular de Jesus, onde Jesus fica somente com os discípulos, a partir do capítulo 13, onde ele lava os pés dos discípulos, ensinando ali humildade. Aí no capítulo 14, capítulo 15, 16, ele vai conversando com os discípulos. 17, a oração sacerdotal. Então ali o evangelho é particular, onde ele fica somente com os discípulos. E aqui no capítulo 14, que nós lemos, não perturbe o coração de vocês. Era aquela quinta-feira, a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas Iscariotes, a quinta-feira da negação de Pedro, do abandono de todos os discípulos, da prisão de Jesus. Os discípulos estavam com o coração aflito, e Jesus sentado ali dizia para eles: não fiquem aflitos, consolando-os. Isso é cristianismo. Eu vim para ajudar vocês, eu não vim para trazer peso a vocês, eu vim para abençoar vocês. Não perturbe o coração de vocês. E aqui Deus nos dá uma pérola de grande valor. Capítulo 14 de João, onde ele fala sobre o Espírito Santo. Onde ele fala sobre a ação de Deus em nós. Não um religare, não um religar, não um homem à procura de Deus, mas um Deus misericordioso vindo ao nosso encontro para nos abençoar, para nos animar nas horas das nossas aflições. Eu quero meditar com você hoje justamente sobre o que é cristianismo, que é Deus em nós, é Deus dentro de nós, é Deus conosco. E Jesus, chegando ali para os discípulos, ele coloca a primeira coisa que é o fator determinante para a gente conseguir viver: ânimo. Ele trabalha isso na vida deles. Não fiquem aflitos, ou seja, ele estava animando-os. Se eu pegar o versículo 1, não perturbe o coração de vocês, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. O ânimo é o agente ativador do ser, é aquilo que vai te ativar, é aquilo que vai te dar mobilidade, é aquilo que vai te fazer viver com graça, graça literalmente, é aquilo que vai te impulsionar a acordar de manhã e sonhar, e conquistar, e viver bem. E aí Deus chega, através dessas palavras: não fiquem aflitos, e Ele coloca a base do ânimo: creiam em Deus, creiam também em mim, confiem em mim. É interessante que o grego, onde foi escrito o Novo Testamento, a forma do verbo no indicativo, está literalmente assim, olha só: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Literalmente está desse jeito o texto no grego. Já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. E Jesus coloca aqui uma fé não apenas intelectual, não é uma fé que eu sei que Jesus existe, não é uma fé baseada no emocional. Esta fé intelectual e emocional é a fé que os demônios têm. Tiago diz que os demônios creem e tremem. Mas é a fé experimental, é a fé viva, é a fé que vai me dar ânimo para viver, é a fé que vai fazer eu confiar apesar de. A fé que Deus deseja que eu tenha nele, não é a fé na fé. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas que têm muita fé na fé que tem. Eu tenho muita fé. Uma grande fé, mas em coisas erradas, em objetos errados. Tem pessoas que têm uma grande fé em imagens, tem pessoas que têm grande fé no dinheiro, tem uma grande fé na sua alta performance, tem uma grande fé nas pessoas, tem uma grande fé em misticismos,
Mas o que eu preciso não é de uma grande fé em coisas erradas, mas é uma pequena fé, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, desde que ela esteja viva, num grande Deus, uma fé num grande Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que crer em mim, descansar no meu poder, na minha sabedoria, na minha providência, isso vai deixá-los animados. Vocês vão vencer as aflições da vida. Vocês vão confiar no meu amor, na minha salvação. A fé em Jesus, a confiança irrestrita nele, é o remédio para o coração aflito. Sabe por quê? Porque as crises vêm, mesmo para quem é de Deus. Os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas continuem confiando em mim, diz Jesus. Apesar de tudo, naquela quinta-feira de horror, sabendo o que ia acontecer, no outro dia a cruz o esperava, Jesus diz para eles: as sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas continuem confiando em mim, continuem confiando em mim. As prisões e os açoites nos alcançarão, vocês serão presos, muitos morrerão, o sofrimento e a morte nos acompanharão, mas continuem confiando em mim. Jesus estava injetando ânimo e dizendo para eles: o caminhar não é fácil, mas é possível. Confia em mim. Virá a solidão, virá a crise financeira, virá a doença, virá o luto, virão os problemas, virão as dores, virão as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras, mas continuem confiando em mim. A cruz será um espetáculo horrendo. Os homens cuspirão em mim, blasfemarão, baterão em mim, me pregarão naquela cruz. Eu sofrerei 6 horas ininterruptas de dores profundas, cãibras, o sangue esvaindo, mas continuem crescendo em mim, e continuem confiando em mim. É o que vai te dar força para caminhar, é o que vai te fazer caminhar para frente. A fé em Jesus, irrestrita, confiança irrestrita, é o único remédio para o coração aflito. De você acreditar, vai passar, vai passar. A fé que olha para Cristo e não para a tempestade. Lembra de Pedro caminhando sobre o mar, no meio da tempestade de madrugada? Enquanto ele olhava para Cristo, ele continuou caminhando. Depois que ele parou de olhar para Jesus e reparou na força do vento, e reparou nas ondas, ele começou a afundar. É o que acontece conosco. Quando eu começo a reparar na minha fragilidade, e quando eu começo a reparar no que a vida tem feito comigo, e nas tempestades todas que me assolam, se eu não olhar para Cristo, continue confiando em mim, eu não vou caminhar. A fé faz com que eu ande sobre a tempestade, a fé ri das impossibilidades, a fé triunfa nas crises. Continuem confiando em mim. Deus em nós, nos dando ânimo. Eu estou com vocês, eu tenho um plano na vida de vocês. Não se aflijam, eu estou com vocês. Mas Jesus Cristo ali também colocou esperança no coração deles. Sabe o que Jesus disse? Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei, e eu levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Diante das provas, das tribulações, do sofrimento, eu preciso levantar a cabeça
e olhar para a recompensa final. E quando Jesus diz, eu vou preparar-lhes lugar, sabe o que significa isto? Eu vou para o céu. Hoje aqui, o perdão que você pediu para Jesus, Senhor, me perdoe, é Ele preparando um lugar para você. Sabe o que você fez aqui hoje? Deus, me dê força para caminhar. Eu estou fraco, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu faço, está doendo. Ele foi preparar lugar, Ele está preparando lugar, Ele está ouvindo, Ele está fazendo, Ele está agindo. É isto, Ele foi preparar lugar. Toda vez que eu oro em nome dEle, toda vez que eu o busco, é justamente Ele preparando lugar, Ele me ajudando. É um privilégio poder dizer para Deus, Pai, está doendo. É um privilégio. Porque muitos pregam um evangelho de super crentes, e esse evangelho não existe. Por mais crente que você seja, por mais fiel que você seja, você continua sendo humano. E quem é humano sofre. Tem alguns pastores que se julgam supers, e jogam tanto fardo na igreja, que as pessoas às vezes não têm coragem de admitir que está doendo, que a dor está ali. É um privilégio, para mim, como filho de Deus, olhar para o meu pai e dizer, pai, está doendo. Isso não é falta de fé. É o diabo que te acusa de falta de fé. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Então o que eu preciso entender? Que na minha jornada cristã, existe sim um sofrimento, existe sim a dor, existe sim a cruz. Jesus mesmo disse, se você quiser ser o meu seguidor, tome a sua cruz. O que era cruz? Era sofrimento. E o que é cruz? Renúncia. O que é cruz? Morte, eu morrer para mim. Eu abri mão de algumas coisas que eu tenho até prazer, mas eu vou morrer para isso, porque eu quero a vida eterna. Então é sofrimento. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que aparecem. Tem pessoas que querem Deus, mas não querem abrir mão do adultério. Querem Deus, mas não querem abrir mão de ficar rico, passando os outros para trás, amando dinheiro. Não existe cristianismo sem renúncia. Eu preciso aprender. Se eu quiser realmente Jesus Cristo, eu tenho que aprender que muitas vezes eu tenho que dizer não para mim, para aquilo que eu quero, para que a minha vontade não prevaleça acima da vontade de Deus. Se Deus diz que é errado, eu não vou fazer. Isso é renúncia. Por quê? Porque eu quero o céu, é para lá que eu vou. Eu desejo muito ir para lá, e eu creio que Jesus virá me buscar. É um preço a pagar. Eu preciso estar ciente disto. Paulo, ele diz de uma forma muito linda sobre isso em Coríntios 4. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha para mim, e presta atenção no que eu vou dizer. Não desanimamos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Foco. É onde eu coloco o foco. Eu tenho que aprender a colocar o foco naquilo que realmente é importante. E o que é importante é a minha eternidade. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se eu colocar o foco na minha eternidade, eu tenho que acreditar que mesmo que eu passe por problemas exteriores, ao ponto de me desgastar, de sofrer,
as enfermidades que aparecem, as dificuldades que aparecem lá no meu coração, Deus está trabalhando no meu caráter, Deus está forjando o meu interior, eu estou sendo cada dia melhor, apesar de tudo que exteriormente esteja acontecendo. Isso é foco. Por que as pessoas desanimam na caminhada cristã? Por que as pessoas deixam Deus? Porque querem uma vida tranquila, e Jesus nunca prometeu tranquilidade, Ele prometeu crescimento, e para crescer, às vezes, dói. Crescer dói. E o caráter para ser forjado, a fé para ser forjada tem que ser colocada no fogo, e isto dói. Eu preciso entender isto. Eu não estou pregando aqui um evangelho de sofrimento, não, mas eu estou pregando aqui um evangelho de resignação, de resiliência, o evangelho onde você tem que ter postura, e parar de ficar reclamando de tudo, e parar de ficar duvidando do amor de Deus por qualquer besteira, qualquer coisinha que acontece. Deus não me ama, vou largar a igreja. Para com isso e cresça. Cresça. Assuma a postura de um filho de Deus que saiba o que queira, o que quer da vida. Eu preciso entender isto. Foco. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos os sofrimentos. Assim, foco, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, passageiro, temporal, mas o que não se vê é eterno. Foco, eu tenho que acreditar que o que está acontecendo na minha vida, existe um Deus na sala de comando do universo, que é o meu Pai, que está fazendo tudo para o meu bem. São as turbulências do avião, que Ele permite que aconteçam, para ver até que ponto eu vou gritar, me desesperar, blasfemar, ou até que ponto eu vou ficar tranquilo e calmo, sabendo o Senhor sabe o que faz. Foco, certeza de que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou preparar lugar para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Então, olha para frente. O sofrimento de vocês, o sofrimento que vocês têm tido, as dificuldades e as aflições, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então, olha para frente, olha para o céu, olhe para a sua herança, olhe para a sua pátria, olhe para o seu lar. É isso que vai me capacitar a vencer as aflições da vida. Foco. Eu estou aqui, passando o que for, mas eu sei que vai valer a pena. É onde Jesus nos mostra de uma forma clara que o céu é o nosso destino. A morte não é o fim da vida. A morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi arrancado, o ferrão foi arrancado. Você quer entender o que é isto? Imagina um escorpião extremamente venenoso e letal. Imagina o perigo dele, onde está no veneno, no ferrão. Tira o ferrão, ele ficou inofensivo. Quando a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado, veio Jesus e me perdoou. Ou seja, Ele tirou o poder do pecado, o poder da morte sobre mim, tirou o aguilhão, tirou o ferrão. Ou seja, a morte hoje é um escorpião sem veneno. Eu não preciso ter medo, porque 1 segundo após a minha morte eu estarei na presença de Deus no céu. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo da morte. Eu não preciso ter medo de nada. Morrer para o cristão é lucro. Morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para o cristão é habitar com Cristo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando eles morrem, eles não vão para o cemitério, eles não vão para o purgatório, eles vão para o céu. Eu preciso entender isso, é o que Jesus diz. Você crê em mim?
Não fiquem aflitos, eu estou preparando um lugar para vocês, mas eu voltarei para levar vocês comigo. Onde eu estiver, vocês estarão, porque lá é um lugar de alegria e descanso. Aqui vocês têm aflições, aqui vocês passam decepções, aqui vocês estão sujeitos a enfermidades, mas lá estará o trono de Deus, lá estarão as hostes celestiais e angelicais, lá estarão os santos glorificados, lá estarão os profetas, os apóstolos. Já imaginou você dar um abraço em Moisés e olhar para ele e falar assim: sou seu fã? Já imaginou? Você dá um abraço em Paulo, Davi, você vê os teus entes queridos, que já foram antes de você, vê a sua mãe, seu pai, seus avós, e saber que isto vai ser eterno, que isso não vai acabar. Isso não é utopia, isso é a palavra de Deus. É o que tem que me animar a caminhar, é o que tem que me animar a prosseguir, é o que tem que me animar a pagar o preço. O meu foco não pode estar aqui. Eu tenho que dia a dia pensar: lá é a casa do Pai. Você não se sente às vezes um peixe fora d'água aqui? Aqui onde eu falo, nesse mundo, tanta injustiça. Abre TV, liga jornal, só vê besteira, só vê coisas ruins, só vê dificuldades, só vê notícias, te dá medo de sair na rua. Você não se sente um peixe fora d'água, na conversa, no dia a dia? Sabe por quê? Porque você não é deste mundo, você pertence ao mundo vindouro. Você está aqui como peregrino, você está aqui de passagem, a sua habitação está lá, e é para lá que você tem que colocar todo o seu tesouro, e toda a sua força, todo o seu foco, toda a sua energia, todo o seu ânimo, todo o seu entusiasmo, porque é para lá que você vai. Este mundo do jeito que é, está fadado, está falido, está acabado, mas a minha esperança: eu não vou ficar aqui, eu não ficarei aqui. Lá no céu, sim, eu terei a minha casa, lá é a casa do meu Pai, lá eu terei segurança, lá não vai entrar nenhuma maldição, lá não vai ter gente doente, lá não vai ter gente aleijada, gente ferida, gente oprimida, gente machucada, com nós psicológicos. Lá não haverá cortejo fúnebre. Na casa do Pai, todos nós seremos aceitos e amados, não pelo que temos, mas por quem nós somos filhos de Deus. Eu vou preparar lugar para vocês. Você está na presença de Deus, e Deus está lá preparando lugar para você. E é para lá que um dia você vai. Na casa do Pai, nós ouviremos: venham benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor. Lá vamos ver Jesus como Ele é. Lá está o nosso tesouro. Não desanime. A dor que você está sentindo vai passar. Vai passar. Eu tenho certeza que vai passar. Não fiquem aflitos, porque a última palavra não será do mal. A verdade triunfará sobre a mentira. A igreja triunfará com Cristo. Quando a voz do arcanjo soar, a trombeta soar, Jesus voltará. E é para esse dia glorioso que nós estamos aqui nos preparando. Não fique triste, porque tudo que você tem passado vai passar. Vai passar. Deus em nós, nos dando ânimo, nos dando esperança. Olha,
continue firme, porque vai acontecer, mas também dando um propósito, dando sentido à nossa vida. No capítulo 14, Jesus, ele diz: eu pedirei ao Pai e Ele dará outro conselheiro, outro. Eu sou um, Ele vai dar outro, consolador, para estar com vocês para sempre, para sempre, para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês. Ele estará em vocês. Quando Jesus usa a expressão outro conselheiro, outro consolador, é a palavra grega paráclito. Lá em 1 João capítulo 2, quando diz que Jesus é o meu advogado diante do Pai, é paráclito. O que é o paráclito? Na Grécia antiga, quando tinha um julgamento, quando tinha uma sentença, um juiz para julgar um réu, tinha um promotor, o acusador, que apontava e dizia: ele fez isto, ele matou, ele roubou, ele traiu, ele fez isto, apontando e acusando. O que era o paráclito? O paráclito literalmente significa aquele que está ao lado de. O paráclito literalmente significa o advogado que fica do lado do réu. Ele abraça o réu e ele diz: eu vou falar por você, eu vou falar por você, você não vai falar nada, eu vou te defender, eu estou com você. É o paráclito, a ideia de advogado, a ideia de consolador, a ideia de conselheiro. Eu vou fazer a minha parte, eu vou te ajudar. E a Bíblia diz que Deus, olha que coisa linda, trabalha a nosso favor, onde o Pai é o juiz, Jesus é o advogado, o Filho, o Paráclito, e o Espírito Santo é aquele que está junto também para nos consolar. É Deus que nos ama, nos ajudando em nossas crises, é o Deus que nos ama, nos ajudando em nossas mazelas. A acusação não vem de Deus, vem do diabo. Deus não acusa, Deus consola, Deus anima, Deus levanta, Deus diz: eu estou com você, eu estou dando a você um propósito de vida, e nesse propósito, você vai ter ânimo, você vai ter esperança, mas nunca estará sozinho, nunca estará sozinho, porque eu sou o Paráclito, aquele que está ao seu lado, dentro de você. Isso é cristianismo. Nunca tenha medo de perder a tua salvação. Você não vai perder nunca a tua salvação, se você de fato é de Deus, se você de fato não brinca com as coisas dele. Toda vez que você sente peso por algo de errado que fez, isso é uma prova inequívoca que você é de Deus. O Espírito Santo está em você, para te animar a prosseguir, para te incentivar a caminhar. É lógico, sempre temos coisas para melhorar, mas isso não significa que não somos de Deus. O que vai definir que eu sou de Deus é a minha fé. E o que vai definir que eu sou de Deus é quando eu erro, eu me arrependo e volto. O que vai definir que eu sou de Deus é que eu não estou brincando com Ele, mas eu estou levando-o a sério na minha vida. É o que vai definir. Então o propósito de Deus é me abençoar, é o Paráclito. Olhe para mim, presta atenção nessa pergunta. O que faz você querer ser uma pessoa melhor em relação à tua vida espiritual? É saber que Deus te ama, e é saber que você, com a ajuda dEle, pode ser uma pessoa melhor. O que vai te incentivar ao arrependimento, o que vai te incentivar à mudança, é o amor dEle, porque Ele não te acusa, Ele te atrai. Ele não te condena, Ele te atrai. Não é assim? Então pensa comigo. Por que você acha que a tua casa vai mudar se você continuar xingando todo mundo lá dentro? Por que você acha que o teu marido vai mudar se você continuar acusando do jeito que você acusa? O que te faz pensar que os teus filhos
vão mudar se você só condena e critica tudo que eles fazem? O que faz você pensar que as coisas vão mudar se você só semeia condenação e acusação? Esse não é o papel de Deus, esse é o papel do diabo. Nós estamos numa igreja buscando a presença de Deus, mas o que nós fazemos com a nossa vida? Nos autossabotamos. O que nós fazemos com a nossa vida? O tempo todo você reclama. O tempo todo reclama do trabalho, reclama dos filhos, reclama da família, reclama da comida, reclama de não tem para pagar essa conta, reclama que não tem, reclama o tempo todo, acusa o tempo todo. O que nós estamos fazendo? O cristianismo que nós vivemos não é um religare, não é uma religião, é Deus em nós, e Deus é o Paráclito, é o Consolador, é aquele que nos move a mudança através do amor dEle. Você quer ver mudança na tua família? Mude você e comece a tratar os outros melhor. Faça o papel do Espírito Santo. Jesus prometeu, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, habita em vocês, está em vocês, Ele lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo que lhes disse. Ou seja, eu vou ensinar vocês, eu vou fazer com que vocês lembrem do que vocês ouvem aqui na igreja, eu vou dar a vocês condições de serem pessoas melhores, porque eu estou dentro de vocês. Você quer viver um cristianismo profundamente transformador? Ame mais as pessoas, principalmente as pessoas dentro da sua casa. Você quer viver um cristianismo transformador? Passe mais tempo com teu filho, passe mais tempo com a tua família. Você quer ver um cristianismo transformador? Pare de reclamar da vida. Você quer ver um cristianismo transformador? Deixa o Espírito Santo fazer o papel dele, de abençoar pessoas através de você, a começar com os da sua casa, depois com os da sua escola, depois com os do seu trabalho, depois com o seu ciclo de amizades. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Jesus diz no capítulo 16, quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está condenado. É o Espírito Santo que convence as pessoas que esse mundo está falido, é o Espírito Santo que convence essas pessoas, que se elas não se converterem a Jesus Cristo, elas vão para o inferno. É o Espírito Santo que convence. Então, se eu quiser ser um instrumento de Deus, eu tenho que crer, que eu tenho que fazer o papel de Deus, e o papel de Deus é nunca acusar, nunca apontar o dedo, nunca se sentir superior, nunca criticar os outros por trás, mas ser um instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Ore por sua família, jejue pelos teus filhos, ore pela tua esposa, ore pelo teu marido, peça para Deus misericórdia para os seus pais, insista, porque é Deus que vai fazer a obra, mas essa obra é feita através de você, e para essa obra ser feita nas pessoas, tem que ser feita primeiro em você. Se ame mais, se aceite mais, agradeça mais o que você tem, e diga para Deus: Deus Todo-Poderoso, as aflições estão aí, mas eu vou continuar crendo apesar de, porque eu tenho esperança de que um dia tudo isso vai acabar. E Deus Todo-Poderoso, enquanto isto não acontecer, de eu estar no céu na tua presença, me ajude a entender que o Senhor tem um propósito na minha vida, e esse propósito é me abençoar, não me condenar. Esse propósito é me salvar, não me mandar para o inferno. Este propósito é me usar para abençoar vidas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja com você. Nunca confine cristianismo a uma religião. Cristianismo é vida, prática no dia a dia.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.